campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, estamos mais uma vez aqui para dar prosseguimento à leitura do livro Os Missionários da Luz, pelo espírito de André Luiz, na psicografia do nosso saudoso, amado Francisco Cândido Xavier. Saúdo os trabalhadores, irmãos, amigos do Grupo Espírita Francisco Xavier, que vem acompanhando os nossos trabalhos. Continue acessando o nosso canal, continue dando uma curtida, né? Então, hoje nós vamos dar prosseguimento ao capítulo 11, a terceira parte. Tem o título de Intercessão. É a história, né, do Raul, que se suicidou, né, da Esther, sua esposa, né, que lembra lá no começo que ela foi junto com uma prima que a levou conversar com Alexandre para saber notícias do seu esposo, né? E Alexandre se propôs a fazer contato. Encontrou o espírito de Raul no matadouro, né? Ali com um bando de mais de dezenas de entidades sugando o sangue, né, daquele ambiente. Alexandre retira ele e leva, né, para uma colônia, onde ele principia a ser um atendimento e se dá conta do ato que ele fez, né? Então nós vamos continuar, vamos prosseguir. E aqui ele diz, né, no finalzinho da vez passada, é necessário aguardar outro ensejo de trabalho e purificação, porque a sua oportunidade com o nome terrestre de Raul está finda, né? Imenso pavor a estampar os semblantes, o interpelado revidou: estarei morto porventura? Não sinto o coração varado de dor? Não tenho as vestes sanguentadas? Será isso morrer? Absurdo! Muito sereno, o bondoso instrutor voltou a falar. Não empunhou sua arma contra o próprio peito? Não localizou o coração para exterminar a própria vida? Oh, meu amigo, podem os homens enganar uns aos outros, mas nenhum de nós poderá eludir a justiça divina. Revelando extrema vergonha ao sentir-se a descoberto, o suicida prorrompeu em soluços, murmurando: ah, desventurado que sou, 1000 vezes infeliz. Alexandre, contudo, não tornou a falar daquela circunstância, depois de recomendá-lo carinhosamente aos cuidados dos irmãos responsáveis pelo serviço de assistência. Dirigiu-se a mim explicando: vamos, André, nosso amigo está em crise cuja culminância não cederá antes de 70 horas, aproximadamente. Voltaremos mais tarde a vê-lo. De regresso aos meus trabalhos, esperei ansioso o instante de reatar as observações educativas. Impressionava-me a complexidade do serviço intercessório. As simples orações de uma esposa saudosa e dedicada haviam provocado atividades numerosas para o meu orientador e valioso esclarecimento para mim, para nós todos, né? Como agiria Alexandre na fase final? Que revelações teria Raul para os nossos ouvidos de companheiros interessados no seu bem-estar? Conseguiria a esposa consolar-se nos círculos da viuvez? Abrigando interrogações numerosas, aguardei um momento azado. Decorridos 4 dias, o instrutor convidou-me a tornar ao assunto, o que me fez exultar de contentamento pela possibilidade de prosseguir aprendendo para a minha própria evolução. Encontramos Raul cheio de dores, todavia mais calmo, para sustentar a conversação esclarecedora. Queixava-se da ferida aberta, do coração descontrolado, dos sofrimentos agudos, do grande abatimento. Sabia que não se encontrava mais no círculo da carne, embora semelhante verdade lhe custasse angustioso pranto.
Tranquilize-se, disse o meu orientador, com inexpressível bondade. Sua situação é difícil, mas poderia ser muito pior. Há suicidas que permanecem agarrados aos despojos cadavéricos por tempo indeterminado, assistindo à decomposição orgânica e sentindo o ataque dos vermes vorazes. Né? Foi a esposa com as preces lá, né, junto com a prima, pedindo, né, para auxiliar. Ai de mim, suspirou o mísero, porque além de suicida, sou igualmente criminoso. Olha! E demonstrando infinita confiança em nós, Raul contou a sua história triste, procurando justificar o ato extremo. Na mocidade, viera do interior para a cidade grande, atendendo ao convite de Noé, seu camarada de infância, companheiro devotado e sincero. Esse amigo apresentara certa vez a noiva querida, com quem esperava tecer no futuro o ninho de ventura doméstica. Aí, desde esse dia, porém, eu vira Esther pela primeira vez, nunca mais pude esquecê-la. Personificava a jovem o que ele, Raul, reputava com o mais alto ideal para um matrimônio feliz. Em sua presença sentia-se o mais ditoso dos homens. Seu olhar alimentava-lhe o coração. Suas ideias constituem a continuidade de seus próprios pensamentos. Como, porém, fazer sentir afeto imenso? Noé, o bom companheiro do passado, tornara-se-lhe um empecilho que precisava remover. Esther seria incapaz de traição ao companheiro assumido, ao compromisso assumido. Noé mostrava-se infinitamente bondoso e estimável para provocar um rompimento. Foi então que lhe nasceu no cérebro a tenebrosa ideia de um crime. Eliminaria o rival. Não cederia sua felicidade a ninguém. O colega deveria morrer. Como, porém, efetuar o plano sem complicações com a justiça? Enceguecido pela paixão violenta, passou a estudar minuciosamente a realização do seu criminoso propósito. Encontrou uma fórmula sutil para a eliminação do companheiro dedicado e fiel. Ele, Raul, passou a usar conhecido e terrível veneno em pequeninas doses, aumentando-as vagarosamente até habituar o organismo com quantidades que para outros seriam fulminantes. Atingido o padrão de resistência, convidou o companheiro para jantar e propinou-lhe o veneno odioso em vinho agradável que ele próprio bebeu sem perigo algum. Noé, porém, desaparecera em poucas horas, passando por suicida a apreciação geral. Guardou ele para sempre o segredo terrível e, depois cortejar gentilmente a noiva chorosa, conseguiu impor simpatia que culminou em casamento. Atingir a realização do que mais desejava. Esther pertencia-lhe na qualidade de mulher. Vieram os filhinhos enfeitar-lhe o viver, mas a sua consciência fora ferida sem remissão. Nas mais íntimas cenas do lar, via Noé por meio de tela mental, exprobando-lhe o procedimento. Os beijos da esposa e a carícia dos filhos não conseguiam afastar a visão implacável. Em vez de descrescerem, seus remorsos aumentaram, sempre. No trabalho, na leitura, na mesa de refeições, na alcova conjugal, permanecia a vítima a contemplar em silêncio. A certa altura do destino, quis entregar-se à justiça do mundo, confessando o crime odioso. Entretanto, não sentia com o direito de perturbar o coração da companheira, nem deveria encher de lodo o futuro dos filhinhos. A sociedade respeitava-o, acatando-lhe o ambiente doméstico. Companheiros distintos de trabalho preservavam-lhe a companhia. Como esclarecer a verdade em semelhantes contingências? Não obstante amar ternamente a esposa e os filhos, achava-se esgotado, ao fim de prolongada resistência espiritual. Receava a perturbação, o hospício, o aniquilamento. Fugindo da confusão do crime que cada dia se tornava mais iminente, a essa altura, a ideia de suicídio tomou vulto em seu cérebro atormentado. Não resistiu por mais tempo. Esconderia o último ato de seu drama silencioso como ocultava a primeira tragédia. Comprou um revólver e esperou. Certo dia, após o trabalho diário, absteve-se do caminho de volta ao lar, empunhou a arma
contra o próprio coração, agindo cautelosamente para evitar as marcas digitais, atingindo o alvo em um supremo esforço, desfizeram do revólver homicida e não teve atenção voltada senão para intraduzir o padecimento do tórax estrangulado. Dificilmente, como se os seus olhos permanecessem anuviados, sentiu algumas pessoas tentar socorrê-lo, e em seguida a verdadeira multidão de criaturas que ele não pôde ver arrebatava-o do local da dor. Desde então, um enfraquecimento geral tomava-o por completo. Sentia-se presa de um sono pesado e angustioso, cheio de pesadelos cruéis, e por fim somente recuperar a consciência de si mesmo ali naquele quarto modesto, depois de Alexandre restaurar-lhe as energias em prostração. Ele estava sem consciência, né? Quando aqueles vampiros, aquele bando pegou ele, né? Terminada a confissão longa e amargurosa, Raul tinha o peito preso e lágrimas pesadas lhe lavarem o rosto. Comovidíssimo, não sabia por minha vez o que externar. Aquele drama oculto daria para impressionar o coração de pedra. Alexandre, contudo, demonstrando a grandeza de suas elevadas experiências, mantinha respeitável serenidade e falou: nos maiores abismos, Raul, há sempre lugar para a esperança. Não se deixe dominar pela ideia de impossibilidade. Pense na renovação de sua oportunidade, medite na grandeza de Deus, transforme o remorso em propósito de regeneração. Que lindo, né? E após ligeira pausa, enquanto o infeliz se debulhava em pranto, o mentor prosseguiu: em verdade, seus males de agora não podem desaparecer milagrosamente. Todos faremos a colheita compatível com a semeadura. Mas também nós, que hoje aprendemos alguma coisa, já passamos inúmeras vezes pela lição de recomeçar. Tenha calma e coragem. Em seguida, Alexandre passou a notificá-lo relativamente à causa de nosso interesse, explicando que o trabalho de auxílio fraterno fora iniciado por meio de orações da esposa. Carinhosa e desolada, deu-lhe notícias dela, dos filhinhos e dos velhos tios. Falou-lhe da saudade de Esther e da sua ansiedade para vê-lo, ainda que fosse com um ligeiro minuto em ocasião de sono do veículo físico. Ouvindo as derradeiras informações, o suicida pareceu ter reanimar-se vivamente e observou: ai, não sou digno. Minha miséria acentuar-lhe-ia as dores. O orientador, porém, afagando-lhe paternalmente a fronte, prometeu intervir e solucionar o problema. Retiramo-nos de novo e, percebendo minha profunda admiração, Alexandre ponderou: no pequeno drama em observação, meu amigo, você pode calcular a extensão e a complexidade de nossas tarefas nos serviços intercessórios. Os nossos companheiros encarnados pedem-nos, por vezes, determinados trabalhos muito distantes do conhecimento das verdadeiras situações. Para a sociedade humana, Raul é uma vítima de sicários ocultos, quando é apenas vítima de si mesmo. Para a companheira, o marido ideal, quando foi criminoso e suicida. Compreendi as dificuldades morais em que nos achávamos para atender a petição que nos conduziu a semelhante serviço. As palavras do instrutor não evidenciavam outra coisa. Entendendo assim, ousei perguntar: acredita esteja a irmã Esther preparada para o realismo de nossas conclusões? Alexandre abanou a cabeça negativamente redarguiu: somente são dignos da verdade plena os que encontrem plenamente libertados das paixões. Esther é profundamente bondosa, mas ainda não alcançou o próprio domínio. Não possui as emoções, antes é possuída por elas. Olha que coisa interessante. Não possui as emoções, antes é possuída por elas. Então a gente às vezes tem que se cuidar, né? Para ver se a gente possui emoções ou é possuída pelas emoções. Muito interessante essa lição aqui, hein? Em vista disso, de modo algum lhe poderíamos dar o conhecimento completo do assunto. Está preparada para a consolação, não para a verdade.
As afirmativas do instrutor chocaram-me de certo modo. De que maneira omitir os pormenores da tragédia? Não seria faltar à realidade? Por que processo conformar a esposa saudosa, ocultando-lhe o sentido verdadeiro dos acontecimentos? Alexandre, porém, compreendeu as indagações e observou: com que direito perturbaríamos o coração dessa pobre viúva na crosta, a pretexto de sermos verdadeiros? Por que motivo tisnar a esperança tranquila de 3 crianças adoráveis, envenenando-lhes talvez o destino, tão só para exibirmos como campeões da realidade? Haverá mais alegria em mostrar a sombra do crime que em descobrir a fonte do conforto? André, meu irmão, a vida pede muito discernimento. Cada palavra tem sua ocasião, como cada revelação seu tempo. Não podemos compreender um serviço de socorro com esmagamento dos suplicantes. A oração de Esther não lhe poderia ser portadora de desalento. Por isso mesmo, nem todos recebem, quando querem, a delegação do mais alto para serviços de assistência. A gente às vezes pede coisas que não tem como, né, ser nos dada ainda, né? Está aqui, maior exemplo, né, irmãos? Registrei a observação. Nesse dia, Alexandre dirigiu-se em minha companhia às autoridades do auxílio, pedindo a colaboração de uma das irmãs que funcionavam nas turmas de socorro para concurso mais eficiente ao coração de Esther. Foi destacada Romualda, criatura delicada e bondosa, que desceu para a crosta junto de nós, recebendo atenciosamente as recomendações do prestimoso amigo. Alexandre não se alongou em muitas instruções. Romualda deveria preparar a viúva espiritualmente para visitar na noite próxima 2 semanas, colaborando no reerguimento de suas energias psíquicas e cooperando para que se lhe reorganizasse a vida econômica, por meio de colocação honesta e digna. Era de ver-se o carinho que o delicado instrutor dedicou a todas as providências em curso. Quase no momento aprazado para o reencontro dos cônjuges, comparecemos ao Hospital Volante de Socorro Espiritual, onde o instrutor cuidou pessoalmente de todas as medidas. Recomendou a Raul o melhor ânimo, insistindo para que não pronunciasse a menor expressão de queixa e para que se abstivesse de qualquer gesto que pudesse traduzir impaciência ou aflição. Em seguida, mandou velar a chaga aberta e sanguinolenta, muito visível na região dilacerada do organismo perispiritual, para que a esposa não recebesse qualquer impressão de sofrimento. O próprio Raul, admirado pela lição das boas maneiras, atendia satisfeito e reanimado a todas as instruções. Daí a minutos, Romualda entrou em companhia de Esther, cujo olhar deixava entrever angústia e expectação. Alexandre tomou-a pelo braço, mostrou-lhe o companheiro estendido no leito-alvo. Raul, Raul, gritou a viúva desolada, provisoriamente liberta do corpo carnal, dilaçando-me o coração pelo doloroso tom da voz. A comoção dela era extrema, quis prosseguir e não pôde. Dobraram-lhe os joelhos e encontrou-se genuflexa junto ao leito do esposo, soluçando. Reparei que os olhos deles permaneciam marejados de pranto, que não chegava a cair. Alexandre fixava com firmeza, dando-lhe a entender a necessidade de coragem para angustioso testemunho. Como criança interessada em conhecer as recomendações paternas, o suicida acompanhava os menores gestos de nosso generoso orientador, e porque Alexandre lhe fizera ligeiro sinal, Raul tomou a destra da companheira em lágrimas e falou: Não chores mais, Esther, tem confiança em Deus. Vela pelos nossos filhinhos e ajuda-me, como a tua fé, vou indo muito bem, não há razão para nos lamentarmos. Querida, a morte não é o fim. Aceita a vontade do Pai como eu estou procurando aceitar. Nossa separação é temporária. Nunca te esquecerei. Estarás em meu coração onde eu estiver. Também estou saudoso da tua companhia, da tua dedicação, mas o Altíssimo nos ensinará a transformar saudades em esperança. As palavras do suicida, bem como a doce inflexão de sua voz, surpreendiam minha observação.
Raul demonstrava um potencial de delicadeza e finura psicológica que até aí não revelava a meus olhos. Foi então que, aguçando a percepção visual, notei que fios tenuíssimos de luz ligavam a fronte de Alexandre ao cérebro dele. E compreendi que o instrutor lhe ministrava vigoroso influxo magnético, amparando-a na difícil situação. Ouvindo-lhe as expressões consoladoras, a viúva pareceu reanimar-se, exclamando lagrimosa: Oh, Raul, eu sei que agora estamos separados pelos abismos da sepultura. Sei que devo esperar a decisão suprema para unir-me contigo para sempre. Ouve, auxilia-me na terra, na viuvez inesperada e dolorosa. Levanta-te e vem para a nossa casa dar esperança ao espírito abatido. Defende-nos ainda contra os maus. Não me deixe sozinha com os nossos filhinhos que tanto precisam de ti. Pede a Deus essa graça e vem ajudar-me até o fim. Embora continuasse estirado no leito, o interpelado afagou-lhe carinhosamente os cabelos e respondeu: Tem coragem e fé. Lembra-te, Esther, de que existem padecimentos maiores que os nossos e conforta-te. Vou fortalecer-te e trabalharei ainda por nós. Assim como me esperas a assistência, esperar-te-ei a confiança. O Senhor não nos confia problemas das quais não sejamos dignos. Volta para nossa casa, alegra-te. Não tenha medo da necessidade. Nunca nos faltará a bênção do pão. Procura a alegria do trabalho honesto e semeia o bem através de todas as oportunidades que o mundo te oferece. A prática do bem dá saúde ao corpo e alegria ao espírito. E Deus, que é bom e justo, abençoará nossos filhinhos para que eles sejam felizes ao teu lado. Não te demores mais. Volta confiante. Guarda a certeza que eu estou vivo e que a morte do corpo é somente necessária à transformação. Compreendendo que a oportunidade do encontro estava a esgotar-se, revelou a ansiosa esposa extrema curiosidade e aflição, fitando o companheiro através da lágrima e perguntou: Raul, antes que me vá, diga-me francamente, o que aconteceu? Quem te roubou a vida? Notei que o interpelado mostrou no olhar terrível angústia ante a indagação inesperada. Quis talvez confessar a verdade, fazer luz em torno das suas experiências extintas, mas o socorro magnético de Alexandre não se fez esperar. Jato de intensa luminosidade partiu da mão do orientador, que a essa altura da conversação mantinha sobre a fronte do suicida a destra protetora. Transformou-se-lhe a expressão fisionômica, estabelecendo-se-lhe a serenidade e a coragem. Novamente calmo, Raul falou à companheira: Esther, os processos da justiça divina não se encontram a dispor de nossa apreciação. Guarda contigo a certeza que estamos sendo instruídos todos os dias, em todos os acontecimentos. Aprende a procurar, antes de tudo, a vontade de Deus. A pobre viúva desejou prolongar a palestra. Adivinhava-se-lhe pelos olhos aflitos o intenso propósito de continuar bebendo as sublimes consolações do momento. Mas Alexandre tomou-lhe o braço e recomendou-lhe a necessidade de despedir-se. A esposa chorosa não relutou. Concentrando toda a sua capacidade afetiva nas palavras, disse adeus ao suicida e beijou-lhe as mãos com infinito carinho. Algo distante da organização hospitalar de emergência, confiou o instrutor aos cuidados de Romualda e regressou em minha companhia. Não consegui ocultar minha enorme admiração por semelhante serviço de assistência. Alexandre percebeu um estado da alma e falou-me comovido. Segundo observo, o trabalho de socorro pede muito esforço e devotamento fraterno. Não podemos esquecer que Raul e Esther são dois enfermos espirituais. E nessa condição, requerem muito compreensão de nossa parte. Felizmente, a viúva regressa cheia de novo ânimo, e o nosso amigo, sentindo a extensão dos cuidados que está sendo objeto, e notando por si mesmo quanto pode auxiliar a companheira encarnada, dar-se-á pressa em criar novas expressões de estímulo e energia no próprio coração. Que coisa linda, né, meus irmãos? Olha só que oportunidade, né?
Esses dois espíritos estão tendo, ele principalmente, né, o suicida. Impressionado com tudo em vista do dilaceramento havido em seu organismo espiritual, indaguei. E a região ferida, Raul experimentará semelhante padecimento até quando? Talvez por muitos anos, respondeu o instrutor em tom grave. Isso, porém, não o impedirá de trabalhar interessantemente no campo da consciência, esforçando pela reaproximação da bendita oportunidade regeneradora. E foi uma oportunidade linda mesmo, né, meus irmãos? Outros problemas afloram minha ideia. No entanto, o instrutor precisava ausentar-se em demanda de incumbências difíceis, nas quais não poderia eu acompanhá-lo. Pedi permissão para seguir de perto o trabalho de assistência levado a efeito por Romualda, recebendo-lhe a generosa aprovação. Desejava saber até que ponto se confortara a viúva ativa, a observar o proveito daquele reencontro que traduzia elevada concessão. No dia seguinte, voltei ao lar modesto justamente por ocasião do almoço familiar. Romualda estava aflita. O ambiente interno adquiria novo aspecto. As entidades viciadas não haviam desaparecido totalmente, mas o seu número fora consideravelmente reduzido. Amparando a sua protegida, a irmã auxiliadora recebeu-me com amabilidade. Notificou-me que a viúva amanhecera muito melhor e que ela, Romualda, fizera o possível para manter-lhe a recordação plena do sono. Como era natural, a pobrezinha não poderia lembrar-se de todas as minúcias. Entretanto, fixar as expressões culminantes, suscetíveis de acordar-lhe a divina esperança e restaurar-lhe o bom ânimo. Recomendou-me verificar por mim mesmo o efeito maravilhoso da providência. De fato, o semblante da viúva ganhava nova expressão. De olhos límpidos e brilhantes, narrava aos tios e aos filhinhos o sublime sonho da noite. Todos as escutavam sob forte interesse, mormente as crianças que pareciam participar do seu júbilo interior. Esther terminara a narrativa emocionada. Observei então que a velha tia esboçava um gesto de incredulidade, perguntando: E você acredita ter visitado Raul no outro mundo? Como não? Redarquiu a viúva, sem pestanejar. Tenho ainda a impressão de suas mãos sobre as minhas, e sei que Deus me concedeu semelhante graça para que eu readquira minha força para o trabalho. Despertei hoje profundamente reanimada e feliz. Enfrentarei o caminho com novas esperanças. Esforçar-me-ei e vencerei. Ó, mamãe, como nos consola suas palavras, murmurou um dos pequenos de olhos muito vivos. Como desejaria estar com a senhora para ouvir o papai nesse sonho maravilhoso. Riquinho, né? Nesse instante, o velhinho, que se alimentava em silêncio, ponderou na qualidade de excelente representante da descrença humana. É interessante notar que, tendo Raul consolado tanto seu coração de mulher, nada tem elucidado sobre o crime que o atirou no sepulcro. Esther, que sentiu a ironia da observação influenciada pela benfeitora que ali mantinha, respondeu prontamente: Muitas vezes, meu tio, não sabemos ser gratos às bênçãos divinas. Recordo-me dessa verdade ao lhe ouvir semelhante raciocínio. Envergonho-me quando me lembro de haver feito interrogação dessa natureza ao pobre Raul, abatido e pálido no leito. Basta-me a felicidade de tê-lo visto e ouvido em um mundo que eu não posso compreender agora. Tenho a certeza que o visitei em algum lugar. Que nos interessa descobrir criminosos quando não podemos levantar-lhe o corpo físico? Em nossas preocupações de punir culpados, sem dar conta de nossas próprias culpas, iremos ao absurdo de desejar ser mais justo que o próprio Deus? Olha que reflexão linda dela, hein? Serve para a gente, né? Os nossos julgamentos, né? Veja que lindo. Calou-se o tio pensativo e observei que as crianças sentiam imensa alegria pela resposta maternal.
O coração de Esther penetrava a zona lúcida e sublime da fé viva, absorvendo paz, alegria e esperança a caminho de uma vida nova. Ao me despedir, felicitei Romualda pelo seu nobre trabalho. A generosa servidora pôs-me a par dos seus projetos de serviço. Permaneceria mais estreitamente ao lado da viúva, insuflando-lhe coragem e bom ânimo. E na semana próxima contava com a possibilidade de cooperar no sentido de organizar-lhe serviço bem remunerado. Que coisa linda, né? Admirei-me ouvindo o programa, principalmente no que tocava ao auxílio material. Entretanto, Romualda aduziu muito calma. Quando os companheiros terrestres se fazem merecedores, podemos colaborar em benefício deles com todos os recursos ao nosso alcance, desde que a nossa cooperação não lhes tolhe a liberdade de consciência. Que coisa linda! Roguei-lhe então o obséquio de admitir-me o concurso no dia aprazado para os serviços finais. Romualda aqueceu bondosamente e, passado uma semana, fui por ela avisado quanto à medida de conclusão dos trabalhos de assistência. Voltei ao lar da viúva em companhia da digna servidora espiritual que me recomendou. Faça o favor de assistir nossa amiga enquanto vou buscar a pessoa indicada para auxiliá-la. Que lindo! Já movimentei todas as providências cabíveis na situação e não temos tempo a perder. Mantive-me ali em profunda curiosidade, decorridas 3 horas aproximadamente, alguém bateu à porta, chamando-me a atenção. Seguida de Romualda, uma dama distinta vinha ao encontro de Esther, oferecendo-lhe trabalho honesto em sua oficina de costura. A viúva chorava de emoção e de alegria. Enquanto combinavam determinadas medidas de serviço em um quadro confortador de júbilo geral, a irmã auxiliadora falou-me contente. Agora, irmão André, podemos voltar tranquilamente. O serviço que nos foi confiado será concluído, graças ao Senhor. Que beleza de exemplo! Bem como está aqui, né? A conquista e os merecimentos. É só a gente ter mais confiança e mais coragem, que vem tudo na mão. Está aí, ó. Trazem para nós, né, meus amados? Que coisa linda esse final de capítulo, né? Foi um lenitivo para o coração, né? Então, meus amados, que Deus continue nos amparando. Vocês continuem acessando o nosso canal, todos os nossos programas. Dei sempre uma curtida. Que Deus, com a sua infinita misericórdia, amparando-nos com essa corrente espiritual maravilhosa, né? Possamos prosseguir a nossa caminhada firmes, com confiança, com gratidão e amor no coração. Que Deus nos ampare sempre e Jesus conosco. Que assim seja. Até a próxima. Um grande abraço, meus irmãos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site